Por que os protestos de junho de 2013 se transformaram em marco na história recente do Brasil? Como as manifestações do passe livre influenciaram os destinos da política e a ascensão dos movimentos sociais? No Cidade Entrevista de hoje, o professor e pesquisador da Universidade Federal do Paraná, Emerson Servi. Professor Emerson Servi, nosso convidado de hoje, fala conosco desde a capital Curitiba. Professor, bom dia, bem-vindo ao Cidade Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui, hein? Bom dia, Gelson. É um prazer meu poder falar contigo e com os nossos amigos aí da região norte do Paraná. Emerson Servi, que é professor do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná, pesquisador nas áreas de comunicação política, eleições e opinião pública. Professor, vamos começar pela cronologia dos fatos. Quinta-feira, 13 de junho de 2013. Um protesto em São Paulo, organizado pelo movimento do Passe Livre, contra um reajuste de 20% na tarifa do transporte coletivo, eclodiu pelo país um dos grandes acontecimentos da história recente do país. O que é que os protestos de junho de 2013 significaram para o Brasil, olhando com esse intervalo de 10 anos? Olha, Gelson, com essa distância de 10 anos, a gente já pode tirar algumas conclusões que, por óbvio, não eram possíveis naquele momento, né? Como você mesmo descreveu aí, foram manifestações, na verdade, as manifestações de junho duraram 3 semanas, aproximadamente, de pessoas nas ruas, e essa é uma primeira característica. A gente é de uma geração que a gente reclamava muito que o brasileiro não se manifestava, e a gente costumava confundir manifestação com participação. Uma primeira consequência dessas manifestações de junho de 2013 é a possibilidade prática que a gente tem de separar as duas coisas. Manifestação é uma coisa, participação é outra. Então a gente tendia a confundir uma coisa com a outra, porque a gente reclamava que as pessoas não participavam e a gente considerava que participação fosse equivalente à manifestação. O que junho de 2013 nos mostrou é que nós podemos ter uma participação sem manifestação de rua, e nem sempre as manifestações de rua resultam em uma participação política efetiva, né? Porque, como foi o caso das jornadas de 2013, Sim. Elas foram muito heterogêneas, e isso dificultava a transmissão das demandas que estavam nas ruas naquele momento para a esfera política. O professor teve uma definição que viralizou à época. O gigante despertou. O Brasil estava adormecido? Nesse sentido, sim, né? Nós não costumávamos nos manifestar nas ruas, né? E eu diria que o gigante despertou em 2013 e ele não dormiu mais, né? Ele ficou na rua até embora seja muito próximo, eu vou sugerir aqui que as manifestações de junho de 2013 vão acabar apenas no dia 8 de janeiro de 2023, com aquele quebra-quebra em Brasília, né? É possível estabelecer uma linha cronológica que relaciona esses dois eventos, né, com as manifestações de rua, que têm algumas características em comum, mas tem outras que são muito diferentes, né? Por exemplo, as manifestações de 2013 elas eram heterogêneas, né? Então você tinha um conjunto de pautas muito grande. Era até contraditório, né, Gelson? Não sei se você lembra, aquele pessoal que saía nas ruas com os cartazes de cartolina. Então, às vezes, você via um cartaz, uma foto, uma pessoa dizendo passe livre, né, tarifa zero para o transporte público, e ao lado dela uma pessoa com um cartaz dizendo menos impostos, né? Ou é uma coisa ou é outra. Sim. Se você vai dar passe livre, você precisa cobrar imposto. Sim. Se você não quer cobrar imposto, você precisa cobrar a tarifa de transporte, né? Então, essas demandas tão heterogêneas, elas saíram às ruas ao mesmo tempo, e isso dificultava
uma resposta das instituições. Ao mesmo tempo, isso diz respeito à forma, né? Desculpa, diz respeito ao conteúdo. Ao mesmo tempo, quanto à forma, como costuma acontecer em manifestações, as ruas eram muito autoritárias, as ruas eram muito capazes de se sentir poderosas, mais poderosas que as instituições. Correto. Então, as manifestações que são diferentes de movimentos, né? Essa é outra diferença que a gente precisa fazer. Então, manifestação não é igual a participação. Correto. Manifestação é diferente de movimento. Ok. Professor, o junho de 2013 representou uma explosão de lutas sociais, né? Eu separei aqui alguns exemplos e, muito bem lembrado, faz todo sentido a gente associar o 8 de janeiro, a invasão de Brasília, com o que nós vimos naquele 13 de junho. Por exemplo, em 2015, nós tivemos a ocupação das escolas secundaristas em São Paulo. Agora, não muito tempo atrás, a gente teve uma manifestação importante de motoboys em 2020. Isso tudo representou a ascensão dos movimentos sociais, turbinado por aquele start de junho de 2013, professor? Movimento de garis no Rio de Janeiro, Bem lembrado. também ocupação de escolas aqui na região metropolitana de Curitiba, tudo entre 2013 e 2023. Você tem total razão, esses movimentos de rua, eles surgem a partir de junho de 2013, por conta daquela grande heterogeneidade temática que existia naquele movimento, naquela manifestação original, que não conseguiu se transformar em um movimento com a mesma força. Houve um movimento permanente, contínuo, a partir de 2013, que a gente pode chamar de um movimento mais à direita, que conseguiu entrar na esfera política com demandas e com expectativas de políticas mais à direita, né, mais conservadoras, mas não foi no mesmo volume, na mesma intensidade que aquelas manifestações de 2013. Professor, a gente também vai chegar ao capítulo político, porque junho de 2013 também reverberou nesse campo. Os nossos movimentos sociais, eles se organizaram e se estruturaram a partir desse marco ou se desarticularam com o passar do tempo? Não houve a articulação, a transformação de manifestação em movimentos diretamente. Alguns movimentos ganharam força, conseguiram tirar proveito daquelas manifestações, por exemplo, os movimentos que surgiram a partir dali contra a corrupção, os movimentos de direita, que são mais estruturados, que têm permanência e que tinham por objetivo entrar na esfera política, né, nessa dimensão política. Já outros movimentos já institucionalizados não só não conseguiram, como eles foram excluídos, né? Você deve se lembrar que em determinado momento, a partir da metade das manifestações, começou a existir uma certa repulsa à participação de instituições políticas, né? Bandeiras de partidos políticos eram rasgadas, representantes de partidos políticos eram expulsos, né? Então a gente tem uma tendência a ver uma rua furiosa e autoritária a partir da metade das manifestações de 2013, principalmente furiosa em relação às instituições de representação política. Em geral, Gelson, esse tipo de evento existe quando você tem uma ideia de que as ruas têm uma superioridade moral às instituições políticas. Sim. Os grupos sociais são superiores moralmente às elites políticas. Então, eles tendem a excluir, o que dificulta a transformação das demandas da manifestação em demandas efetivas dentro da esfera política, ou seja, o que separa a manifestação da participação efetiva. As ruas têm superioridade moral à esfera política, professor? Para os manifestantes, sim, né? Senão eles não sairiam às ruas. E uma parte deles permaneceu nas ruas por 10 anos. Né? Uma parte deles continuou, saiu em 2013 e não voltou mais para casa. Correto. Lá, né? E aí ele foi encampando temas como, foi abandonando temas sociais, como passagem, tarifa de ônibus mais barato, e foi encampando temas mais conservadores, como, por exemplo,
o combate à corrupção, mas não o combate à corrupção pelas instituições, o combate à corrupção pelas ruas. Correto. Né? Isso vai dar uma outra característica para as consequências das manifestações de 2013. Ô, professor, como os movimentos de junho de 2013 e todos que repercutiram na sequência contribuíram para tirar a política da letargia? A política teve que reagir, né? Eu acho, e me parece que a política está reagindo principalmente a partir do 8 de janeiro de 2023. Né? Me parece, por isso que eu considero que esse é um ponto de inflexão, né, no histórico dessas manifestações de 2013. A política teve que reagir porque, no primeiro momento, ela se viu emparedada, né? Partidos políticos, depois o impeachment da Dilma, uma série de eventos que foram emparedando, que foram dificultando a vida da classe política, e ela teve que se adaptar, principalmente porque uma das consequências das manifestações não estruturadas, ou seja, das manifestações que não são movimentos, é a entrada, uma das consequências é a entrada na esfera política de novos atores. Né? Então, a gente passou a ter eleitos nas eleições seguintes a 2013, eleitos que eram representantes das ruas, representantes dos movimentos que surgiram das manifestações de 2013. E esses eleitos competem com a elite política tradicional dentro das instituições políticas. O que acontece, em geral, é que se esses novos representantes se adaptam às instituições políticas, eles são moldados por elas, eles são... eu costumo usar o termo domesticados. A política domestica os representantes das ruas, ou então eles não conseguem ficar. Né? Então a gente tem uma série de exemplos de representantes que entraram na política e hoje se parecem mais com a elite política tradicional do que com representantes de manifestações de rua. Professor, me permita esgotar um pouco mais esse universo de atores que orbitam as manifestações de junho de 2013. E, claro, a gente precisa falar muito sobre as derivações políticas que vieram dessa eclosão dos movimentos nas ruas. O movimento estudantil, ele se fortaleceu a partir de junho de 2013, ou como outras frentes? Por exemplo, o MBL derreteu por conta das ações na justiça, praticamente não existe mais. O que houve com o movimento estudantil? Ele, de alguma forma, absorveu as influências desse junho de 2013? Os representantes eleitos do MBL são um exemplo de como a política domestica, né? De como a política consegue educar, né, os representantes que vêm das ruas. No caso do movimento estudantil, eles tiveram uma participação inicial e depois saíram. Né? Os estudantes que participaram inicialmente das manifestações como instituição, né? Não como pessoas, mas o movimento estudantil como instituição, ele começa e depois sai, porque ele é considerado pelos manifestantes como um integrante das instituições políticas tradicionais. Né? A UNE e seus derivados estaduais, eles são considerados pelos manifestantes como instituições políticas que não fazem parte das ruas. Embora a UNE e os outros movimentos de representação estudantil discordem disso, claro. Né? Então, eles não tiveram uma consequência tão grande na esfera política quanto houve para o caso de movimentos que surgiram a partir dali, né? Esses movimentos contra a corrupção e talvez o mais visível deles seja o MBL. Esse movimento, ele fortaleceu algumas causas em especial? O senhor enxerga, 10 anos depois, frentes que ganharam força a partir daquela iniciativa, professor? E quais? Eu diria que essas demandas mais conservadoras, né? O movimento, as manifestações surgem por demandas sociais. A principal delas é redução na tarifa do transporte coletivo e migra para, entre outras coisas, a defesa do combate à corrupção na elite política. Então, isso ganhou força, né, com essas manifestações de 2013 e seguiu, né, passando pelo impeachment da Dilma, passando pela eleição de Bolsonaro até o 8 de janeiro de 23. Professor, não foi só nos costumes, na política e nas organizações sociais. O movimento de junho de 2013 também
foi de grande aprendizado para as nossas forças policiais, né? A Polícia de São Paulo, por exemplo, teve que sair de casa e buscar fora experiências para lidar com os black blocs. Esse foi um fenômeno que ficou muito evidente naquelas manifestações de junho, né? Sim, e a partir daquelas manifestações, a polícia, inclusive, alterou seus protocolos, né? Não sei se você se lembra, mas até as manifestações de 2013, Sim. o uso do gás de pimenta em manifestações era muito reduzido, quer dizer, os policiais usavam uma quantidade muito pequena, eles portavam uma quantidade muito pequena de gás de pimenta. Hoje é muito comum você ver um policial com um bujão de gás de pimenta, parece que tem 1 litro de gás de pimenta ali, e isso é muito comum, né? Se tornou muito comum em qualquer manifestação. Até quando você tem atropelamento em rodovia e os moradores da região fecham a rodovia em protesto, é muito comum que a polícia já chegue para abrir a rodovia com gás de pimenta, usando gás de pimenta de maneira que era impensável 10 anos atrás. E cresceu também muito a utilização de armas não letais. E a partir de São Paulo, da Polícia de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, que é a principal força policial hoje em termos de estados, que repercutiu para outros também. Tem lições importantes aí na área de segurança, né? Sim, com certeza. E não só nessa área de combate mais efetivo, né, direto nas ruas, mas também de inteligência, né? Sem dúvida. Passou-se a investir mais na prevenção e atuação de inteligência da polícia. Professor, vamos fazer um intervalo, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o legado político das manifestações, dos protestos de junho de 2013. Nosso convidado de hoje é o professor e pesquisador da Universidade Federal do Paraná, Emerson Servi. O intervalo é rápido e a gente já volta, não saia daí. De volta com Cidade Entrevista, o programa de hoje está repercutindo os 10 anos das manifestações, os protestos de junho de 2013 e como tudo aquilo mudou o Brasil, principalmente no capítulo política. O nosso convidado aqui é o professor Emerson Servi, professor do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Paraná e pesquisador nas áreas de comunicação política e eleições, além de opinião pública. Professor Emerson, e no capítulo da política, como é que junho de 2013 influenciou nos destinos da nação? Bom, a gente teve influências diretas no capítulo eleitoral, né? Desde as eleições de 2014, quando, embora a avaliação da então presidenta Dilma fosse positiva no primeiro mandato, ela teve muita dificuldade para se reeleger. Ela se reelegeu até então com a menor diferença de votos, né? Em 2018, a gente teve talvez o maior efeito eleitoral dessas manifestações de rua que não conseguem se transformar em movimentos orgânicos, que foi a eleição de um candidato, né? O Bolsonaro foi eleito praticamente um partido nanico, enquanto o candidato que tinha quase todos os partidos de centro-direita com ele, que era o Geraldo Alckmin, ficou na casa dos 5% de votos, né? Então, a gente teve, evidentemente, que aquela eleição não pode ser debitado apenas isso, mas tem também a prisão do candidato que estava em primeiro lugar no início do ano, do candidato Lula. Sim. Então, a gente teve uma série de efeitos naquela eleição. Mas me parece que o efeito maior foi nas eleições legislativas. Correto. Onde a gente teve uma renovação grande em 18, já em 14, mas em 18 mais. E depois, na eleição de 18, para o Senado, né, quando a gente teve a renovação de 2 cadeiras por estado, aí a renovação foi maior ainda. Né? No caso do Paraná, nós renovamos as 2 cadeiras, embora um dos candidatos fosse candidato à reeleição, com ampla vantagem nas pesquisas de intenção de voto, até próximo da campanha, até próximo da eleição, e acabou ficando em terceiro, né? Acabou sendo derrotado, que é o então senador Roberto Requião, que foi derrotado em 2018, não voltou
o Senado. Então, tem uma série de consequências para, digamos assim, uma renovação da elite política, não pelo caminho tradicional, né, da formação dos quadros políticos, mas sim pelo caminho das manifestações das novas organizações sociais. Professor, a partir do fortalecimento das organizações sociais e da sociedade, do agrupamento de grupos da sociedade, emerge com força a direita conservadora. A gente também pode atribuir, é correto historicamente atribuir um pouco do junho de 2013 ao fenômeno do bolsonarismo? O bolsonarismo já está aí. Né? O bolsonarismo sempre esteve. O bolsonarismo como fenômeno social sempre esteve no Brasil. Né? Não é por outro motivo que nós temos um conjunto de leis já instituídos para, enfim, constranger os excessos que esse movimento social tem em relação às instituições políticas. O que faltava era transpor o movimento social para a arena política. Né? Então, a gente, inclusive, chama de bolsonarismo porque foi o Bolsonaro quem fez o transporte do movimento social para a arena política. Mas o movimento é muito anterior a ele. Né? Ele não criou esse movimento. Inclusive, ele pode até desaparecer, que o movimento continuará. Né? Ele vai continuar existindo. Mas tem outros fatos, Gelson, se você me permite. Claro, por favor. Semana passada, o IPEC realizou uma pesquisa de opinião pública no Brasil. Sim. E uma parte das perguntas era sobre justamente os 10 anos das manifestações de 2013. Estou com a pesquisa aqui na minha mão, professor. Pode falar, por favor. Era uma das questões, por gentileza, vai. Não, pode. Não, por favor, conclua. Esse roteiro. Não, eu ia destacar, vamos ver se a gente destaca as mesmas coisas. Então. Eu ia destacar que, para a opinião pública brasileira, 33% considera como consequências negativas do movimento de junho de 2013, das manifestações de junho de 2013, contra apenas 17% que concordam muito que as consequências foram positivas. Bingo, professor. Então, para a opinião pública, a gente tende a ter uma opinião mais negativa do que positiva das consequências daquelas manifestações. E com relação às outras questões, há uma divisão, né? Então você tem uma pergunta lá que diz, olha, você acha que a polarização entre direita e esquerda no Brasil é consequência das manifestações de junho de 2013? E aí você fica mais ou menos com 1/3 que acha que é, e 1/3 que acha que não é, e 1/3 não tem, né? Fica ali no meio termo. Depois, outra pergunta diz, você mudou a sua forma de escolher candidatos após as manifestações de 2013? Também 39% diz que mudou e 35% diz que não mudou. Sim. Que interessante, 39% significa quase 40%, né? Então, aqui tem um efeito, né? As pessoas passaram a olhar os candidatos, os políticos de maneira diferente. Sim. Após as manifestações de 2013. Uma outra questão que é interessante também diz respeito à diminuição da corrupção. Sim. A pergunta é, você concorda que a corrupção diminuiu após as manifestações de 2013? 35% diz que concorda ou concorda muito e 40% discorda ou discorda muito dessa afirmação. Ou seja, você tende a ter um pouco mais de pessoas na opinião pública brasileira, né, de comuns, pessoas comuns, né, não elite política, nós, que discorda que ela teve um efeito sobre a diminuição da corrupção do que aqueles que acham que ela de fato teve consequências positivas para a diminuição da corrupção. O professor, dizem os especialistas que pesquisa é uma fotografia do momento, né? Com o devido distanciamento de 10 anos, o senhor entende que a sociedade tem o justo entendimento do que aquilo significou em junho de 2013? Ou, infelizmente, nós nos desconectamos de todos aqueles acontecimentos e da ebulição que aquilo provocou na vida e sociedade no Brasil? Lembra daquele ditado que diz que o tempo é o senhor da razão, né? Se a gente pegar uma pesquisa realizada em 2014, 2015, sobre as manifestações de junho, a gente vai ver que um percentual mais alto tem uma avaliação positiva daquelas manifestações.
Por quê? Porque quando você está próximo do evento, você tem menos uma opinião sobre o evento e mais uma expectativa sobre ele, né? Então, havia uma expectativa de que aquelas manifestações tivessem algum efeito sobre a vida da sociedade brasileira. Sim. Né? 10 anos depois, você passa a ter menos expectativa e mais interpretação do que foi, né? Você passa a olhar mais para trás e menos para frente, porque já se passaram 10 anos. Sem então, dúvida. os efeitos já tinham que ter acontecido. E 10 anos depois, as pessoas têm uma avaliação menos positiva das consequências do que elas tinham quando perguntadas sobre as expectativas das consequências. Professor, para a gente finalizar esse capítulo, eu quero a sua opinião também sobre como junho de 2013 influenciou o trabalho da imprensa, né? Influenciou a classe política, influenciou o aparelho estatal de segurança e nós, jornalistas, estávamos no olho desse furacão. E aí, eu sei que comunicação é um assunto muito caro para o senhor também. A imprensa absorveu, aprendeu alguma coisa com junho de 2013? O que o senhor acha? Como todo movimento, como toda manifestação assim que surge de uma hora para outra, e lembra que as manifestações de 2013 começaram em poucas cidades grandes, né, que eram a partir da tarifa de ônibus, e depois foram se espalhando. Né? E isso promoveu transformações e fez com que a mídia também tivesse, a imprensa também tivesse que transformar a forma de enquadrar aquele movimento. Como a gente começou a nossa conversa, Gelson, lembrando que a gente tinha uma tradição de não manifestação. Né? E quando havia manifestação, era manifestação contrária às instituições e absolutamente, e quase que em sua maioria, sua totalidade, violenta. Né? As manifestações de junho de 2013 elas foram heterogêneas até aí, porque elas tinham uma parte que era pacífica, né? Que era a parte das senhorinhas lá segurando os cartazes, e tinha uma parte que era violenta, que era a parte dos black blocs e tal. Né? Então, a imprensa teve que se adaptar também. Inclusive, sofreu, né? Sim. A gente teve repórter fotográfico atingido no olho com bala de borracha, então, que ficou com sequelas permanentes. Né? Vários jornalistas sofreram agressões, tanto da polícia quanto dos manifestantes, né? Então, você tinha uma parte da manifestação que era violenta e que, enfim, demandava um enquadramento crítico da imprensa, mas havia um problema, porque uma outra parte não era violento e, portanto, era considerado legítimo pela imprensa. Então, nesse sentido, até a imprensa teve que reformular seus critérios de enquadramento de manifestações e, a partir de então, nesses últimos 10 anos, a gente percebeu essa modulagem, né? Percebeu que há um cuidado em se estabelecer o grau de legitimidade da manifestação e não como antes, quando praticamente toda manifestação era não legítima. Professor e pesquisador da Universidade Federal do Paraná, Emerson Servi, meu conterrâneo de Andirá, no Norte Pioneiro. Exatamente. Professor, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender, pela contribuição do seu discernimento sobre um capítulo tão importante da história do Brasil. Bom final de semana para o senhor, tá? Eu que agradeço, Gelson, o convite e um bom final de semana para você e para todo mundo aí dos nossos telespectadores. Se você perdeu o programa de hoje com o professor Emerson Servi, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse o canal da Rede Massa Londrina e da Rede Massa Maringá no YouTube. Eu e o professor Emerson desejamos a todos um excelente final de semana com saúde e segurança. Tchau, gente. Até sábado.